Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 20 de agosto de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, assim diz a palavra do Senhor. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orais, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Reba saramande que rebose que reba. Ribose que reba. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra fala de Jesus no Getsemane. Jesus estava num lugar com os discípulos na véspera da sua prisão, para posteriormente ir para a crucificação. Remande que rebo. E ele sabia que era o momento, porque quando nós temos comunhão, quando nós temos intimidade com Deus, Deus ele fala conosco, Deus ele nos mostra os caminhos, os passos. O Senhor Jesus tinha uma intimidade muito forte com Deus. Ele era um homem de oração, de sacrifício. Então ele sabia exatamente que momento era aquele. Por isso é que ele falou nos discípulos para que orassem, para que não caíssem em tentação. Porque ele sabia que era um momento de muita tensão, que os discípulos poderiam pecar. Até porque Pedro, anteriormente, já tinha dito ao Senhor Jesus que ele não podia ser crucificado, ou seja, estava a dizer: não, mestre, isso não pode acontecer contigo, tu não podes morrer nessas condições, tu não podes ser crucificado. Quando era propósito de Deus, o Senhor Jesus tinha que morrer crucificado para salvar almas, mas ele naquele momento se deixou levar pela sua carne, se deixou levar pelos seus sentimentos. E o diabo ele aproveitou. Tanto mais que o Senhor Jesus repreendeu: aparta-te de mim, Satanás. Não repreendeu Pedro, repreendeu o espírito que estava usando a boca de Pedro. Então a carne ela é fraca. Por isso é que o Senhor Jesus declarou para os discípulos, porque eles poderiam fazer alguma coisa fora do normal. E como fizeram? Um deles cortou a orelha de um dos soldados que veio prender o Senhor Jesus. Não era para ser assim, porque fazia parte do processo. Deus estava no controle de tudo, mas a carne é fraca. Por isso é que devemos viver uma vida de oração, de consagração, de jejum. Naquele momento, o Senhor Jesus carregava sobre si, sobre o seu corpo, os pecados de toda a humanidade. Imaginemos, se nós, quando pecamos, já sentimos um peso, sentimos uma sensação ruim, quando temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele sinaliza, quando estamos em pecado. E ele nos constrange, nós nos sentimos mal, ficamos pesados, com peso de consciência, arrependidos. Imagina o pecado de uma humanidade inteira. Daqueles, é de toda a humanidade de modo geral, é atemporal, de todos os homens, tantos os que já haviam morrido, como os que nem sequer haviam nascido como nós. Então esse peso
fez com que o Senhor Jesus se sentisse angustiado. Tanto mais que ele orou que, se fosse possível, que Deus o livrasse desse momento. Mas tem uma vírgula. Ele disse: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ainda que eu sofra, que eu padeça, faça, Pai, a tua vontade e não a minha. E nesse momento de sufoco, de angústia, a palavra do Senhor Jesus diz que um anjo do Senhor se apareceu e o confortava e o consolava. Porque o que o Senhor Jesus passava naquele momento era uma atmosfera de morte. Porque quando alguma coisa está para acontecer no mundo espiritual, a atmosfera ela muda. Quem tem sensibilidade espiritual sente que as coisas mudaram. O clima estava pesado. Era um clima de trevas, de morte. Ele sentia aquele peso. Os discípulos, pior um pouco. Eles dormiram de tanta tristeza. A palavra do Senhor diz no versículo 45, quando ele se levantou da oração, foi ter com os discípulos e eles dormiam de tristeza. Era um peso tão grande, sobre eles. Era uma carga, que eles não suportaram a tristeza, eles dormiram. Eles fraquejaram, porque há situações que nos deixam assim. A batalha está tão pesada, que nós não suportamos, nós afrouxamos, murchamos como uma erva, como uma flor. Quantas vezes nós acordamos sentindo aquele peso, é a força do maligno, é um ataque maligno. É a mão pesada do diabo, Nesse momento ele sentiu. Porque apesar de ser a vontade de Deus que ele fosse crucificado, o diabo nesse momento estava a agir. Ele que estava por trás dos homens que foram prendê-lo, dos homens que acusaram, que iam crucificá-lo. Então era uma atmosfera carregada de morte, de humilhação. A palavra diz que ele estava em agonia e o seu suor se tornou em gotas de sangue que caíam até o chão. Era muito peso. Mas Deus enviou o seu anjo, que o consolou, que o confortou. E ele conseguiu cumprir o propósito. Ele cumpriu. Quando estiver tão difícil, Deus vai enviar auxílio. Vai enviar socorro. Hoje Deus vai enviar o socorro. Isso também acontece conosco quando estamos em batalhas espirituais. O inimigo, ele sufoca, nos sentimos sufocados, nos sentimos aflitos, agitados, perdemos o controle. E muitas das vezes não conseguimos continuar a caminhada. Ficamos no meio da caminhada porque entramos em desespero. Principalmente quando estamos perto de uma grande bênção. O inimigo, ele se levanta para bloquear, para impedir. E são aqueles dias pesados,
Nos sentimos mal-humorados, reba, muitos até têm a sensação de enfermidade, ficam doentes. É aquela má disposição que você não percebe o motivo. É aquele peso, o peso do inferno. Porque o inimigo, ele é uma serpente, ele sufoca, assim conforme a serpente, ela sufoca as suas presas até a morte. É assim que o diabo faz. Ele aperta, sufoca, até você ceder. Até você desistir, declarar, não, reba, não consigo mais. Eu paro por aqui. Muitos estão enfrentando batalhas espirituais, lutas. Estão à beira de um ataque de nervos, não suportam mais. Estão sobrecarregados, sufocados. A mão pesada do diabo. Remanda está em sua direção. Deus hoje enviará o socorro. O anjo Rabassa que consolou o Senhor Jesus vai te consolar. Deus trará o alívio para a tua alma. Remanda que reboça que reba. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Porque tu és bom, porque tu és maravilhoso e a tua misericórdia dura para todo sempre. Porque tu és fiel, justo, santo, não há outro Deus além de ti. Só tu és Deus na nossa vida, só tu és Deus, digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigada por mais uma vez estamos aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento de oração. Obrigada por nos renovar a cada manhã. Seja o centro, seja o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós te clamamos, Senhor. Nessa noite nós pedimos, que você conosco, ó Pai. Raba nessa luta, nessa batalha, nessa caminhada. Que o fardo está tão pesado. A luta está tão difícil. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Nós sabemos que as lutas fazem parte da caminhada, que as batalhas fazem parte da caminhada, que as dificuldades fazem parte da caminhada. O Senhor não tirará as lutas, as batalhas, mas o Senhor dará o auxílio, o suporte, a ajuda necessária que nós precisamos. Para vencer os nossos adversários, os nossos inimigos, para vencer as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, para derrotar Satanás e os seus agentes, para derrotar Satanás e o seu poder. Deus, nós não queremos parar. Nós não queremos ceder, não queremos desistir. Ajuda-nos, traga auxílio, traga reforço, envia, Deus, uma legião de anjos para pelejar em nosso favor, para pelejar a nossa causa, remova a angústia, remova a ansiedade, remova a tristeza, remova o medo, remova a insegurança, e coloca uma fé inabalável, nos faça descansar em ti, porque nos teus braços estamos seguros. Nos teus braços é o nosso refúgio, o nosso esconderijo. A tua palavra diz que a porta é estreita, e o caminho ele é apertado.
mas ajuda-nos, reboça, que nesse caminho apertado seja o nosso auxílio, o nosso baluarte, ramande que reboça, seja o nosso ajudador, o nosso rabaça que reboça, o nosso consolador, oh Deus. Lava, Deus, ramande que reboça a nossa vida. E remova o peso do diabo, remova o peso de Satanás que está sobre nós. Essa má disposição caia por terra. Essa desmotivação caia por terra. Reboça que remande, essa angústia cai por terra, essa tristeza, essa preguiça. Rabaça, rema, tudo obra do diabo. Tudo, raba, semente plantada, rebos, arranca. Toda semente que não foi plantada, rebase que rebou pelo Senhor. Na nossa vida, Deus comece a arrancar, rabase que reba, comece a remover, rebose que reba. Rimande que rebo, envergonha os nossos adversários. Envergonha, Deus, os nossos inimigos. Rabase que rebo. Aqueles que têm feito de tudo, para nos ver fracassar, para nos envergonhar, para nos destruir, que venham cair por terra. Todos os seus laços, as armadilhas, o investimento, Ramande, começa a quebrar agora, Senhor Jesus. Começa a destruir agora todo o intento do diabo. Rabase que todo o intento de Satanás. Rebose que reba toda a armadilha, todo o laço. O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, rama toda a pressão. O diabo, ele pressiona até perdemos o controle. Ramande reboche, remove essa pressão, cai por terra. Toda a agitação do diabo, cai por terra. Senhor, nos dê a paz que excede todo o entendimento. Ramande que reba aquela paz que só o Senhor pode dar, raba aquela paz que não vem com ouro, não vem com prata, rebo só vem com a tua presença, com a tua graça, com a tua glória. Raba serema, conceda-nos essa paz. Tira o nosso jugo, rebosa, quebra o jugo. Rabas, remova o fardo, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Ramande que rebose, que reba. Alivia a nossa alma que está abatida. Ramande que rebose, que reba. A nossa alma que está em agonia, rebose, que remande, reba. Alivia-nos, Senhor. Remande, conforta-nos, Senhor. Rabas, restaura-nos, Senhor. Levanta-nos, raba, fortaleça-nos. Rebose, remande, lembra, Senhor. Lembra, rebase, que rebo das tuas promessas. Porque o Senhor não pode mentir, não pode falhar. Remande, que rebo. O Senhor é santo, perfeito. Raba, um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. Lembra, Senhor, Rabase, que nós somos pó da terra, que nós somos falhos, frágeis e pecadores, que sem ti nada podemos fazer. Raba, que o Senhor é o nosso escudo, o nosso baluarte, a nossa fortaleza, o nosso bem maior. Tu és a nossa canção, tu és o nosso louvor. Rabase, que nós não temos outro Deus, não temos outro socorro, não temos outro amigo, só o Senhor é na nossa vida. Quem nos socorrerá do inimigo? Quem nos defenderá do acusador das nossas almas? Somente o Senhor. Oh Deus, ribose que remande, que rebose, que reba. Traga o alívio, remande, que rebo, traga o refúgio.
Ribo se remande que rebo. Repreendo, raba se que rebo. Todo laço. Ramande que rebo se que reba. Que o inimigo preparou, rababa, para que você caia, desistindo das promessas, raba, desistindo da aliança. Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir, raba, não importa o quanto tempo demore, Ele é fiel para cumprir. Ramande que rebo, não desespere. Deus vai fazer porque Ele não pode mentir. Se demora, espera. Raba se que rebo. Se está difícil, Deus ajuda. Remande que rebo. Hoje Ele envia socorro. Raba se que rebo. Ele está confortando os nossos corações. Ele está tirando o peso do diabo. Raba saraba. Deus está quebrando correntes, muralhas, fortalezas. Ramande que rebo, está destruindo as obras do diabo. O fato de existir tribulações e batalhas não significa que Deus não está do nosso lado. Ramande que rebo, Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Rebo se que reba. É Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele está em todo lado. Ele não nos abandonará. Ramande que rebo, não nos deixará. O que nós precisamos, raba, muitas vezes, é um consolo, reba, é um conforto em meio às tribulações, às batalhas. E hoje, reba, se reba, Ele envia. O anjo do Senhor vai te visitar. Você que está agitado, está cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, raba, correndo de um lado para o outro. Aquieta-te, remande que rebo, porque eu sou Deus. Ramande que, assim diz o Senhor, aquieta-te. Raba se que remande que rebo. Eu sou Deus para cumprir as promessas. Raba se, aquieta-te. Não faça nada, ramande, sem a minha direção. Ramande, senão você perderá as promessas. Rebose, remande, que rebose, que reba. O justo viverá pela fé. Ramande, que reba. Ainda que não haja nuvens, raba nos céus, Deus, Ele derramará chuva, porque Ele pode todas as coisas. Ele muda o tempo quando Ele quer. Deus, Ele pode mudar o tempo em segundos. Reba saramanda, haverá chuva. Rebo se que reba, haverá chuva. Ramande que haverá chuva. A chuva representa as bênçãos do Senhor. As chuvas representam a provisão do Senhor. Ramande que hoje haverá chuva. Deus vai derramar chuva e a terra seca vai, ramande que rebo, remando, vai frutificar. Haverá rabá, sementes crescendo, haverá crescimento nesse deserto. Remande rebolsa que reba, haverá crescimento nesse deserto. Rabá, o deserto se tornará em manancial de águas vivas. Os ossos secos vão reviver. Remande, receba essa palavra e seja renovado, seja consolado, seja fortalecido. Rabá, depressão cai por terra. Angústia cai por terra, tristeza cai por terra. Rebose, receba o espírito de fortaleza. Raba e levanta. É proibido desistir. Raba, levanta. Levanta, rebose e continua. E avança. Ramande que rebo, Deus vai ser glorificado. No poderoso nome de Jesus, Pai. Toma essa noite nas tuas mãos, guarda-nos, livra-nos, proteja-nos. Guarda a nossa casa e a nossa família, debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Cancela toda a visitação maligna, remande que rebo durante a noite. Todo ataque satânico, que conceda-nos uma noite tranquila no poderoso nome de Jesus.
Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, jamais para todo sempre. Amém. Glória a Deus.